Salve, salve rapaziada, esse é o canal Cartola Analytics Oficial. Para ajudar o canal, já chega deixando o like e também se inscrevendo. Nesse vídeo, vou fazer algumas comparações estatísticas para tirar as dúvidas dos jogadores que tenho em mente. Peço que vocês assistam o vídeo completo para que ajudem na divulgação desse vídeo. Pois assim, além de absorverem um ótimo conteúdo, vocês também ajudam na divulgação do canal. Deixa aí nos comentários qual foi sua pontuação na rodada 18 e também qual a sua situação nas suas ligas. Sem mais enrolações, vamos ao time. Este é o time que eu tinha escalado no vídeo anterior, mas devido a alguns jogadores lesionados e também algumas dúvidas, vou precisar atualizar. Vou manter a base com jogadores que julgo ser essenciais para a rodada e também algumas escolhas pessoais. Minhas principais dúvidas são o goleiro, o meu segundo zagueiro, já que o Arboleda está machucado, o meu segundo lateral e também o meu terceiro meia. Os outros jogadores considero ser uma base sólida para a rodada. E o Yuri Alberto é um feeling pessoal que considero ser uma ótima opção para a rodada devido ao cedimento do Juventude. E nesse vídeo, vou juntamente com vocês escolher os melhores jogadores estatisticamente. Começo analisando pelo gol. A minha dúvida são os goleiros Thiago Volpi, do Grêmio, e Rafael, do São Paulo. Considero que os dois são ótimos goleiros para a rodada e têm potenciais muito parecidos. Com isso, vou sanar minha dúvida com dados estatísticos. Começo comparando pelas médias. Jogando em casa, que é o mando da rodada, Thiago Volpi tem uma média de 4,76, enquanto Rafael tem uma média em casa de 2,76. Já em defesas, em todos os jogos, o Thiago Volpi já executou 48 defesas e o Rafael já fez 52. Chegando no saldo de gols, no campeonato, o Thiago Volpi já segurou 3 SGs e o Rafael já segurou 4 SGs. E quando o assunto é cedimento do adversário, nos últimos 3 jogos nesse mando de campo, o Sport já cedeu 9,33 em média para goleiros, enquanto Vitória, jogando fora de casa nos últimos 3 jogos, cede cerca de 8,37 para os adversários. Falando agora de defesas, o Thiago Volpi conquistou 7 defesas jogando em casa e o cedimento do Sport é 15 defesas nos últimos 3 jogos, enquanto o Rafael conquistou 9 defesas no Morumbis e o cedimento do Vitória são 12 defesas nos últimos 3 jogos. Falando agora do mínimo para valorizar dos dois goleiros, o Thiago Volpi vai precisar de 0,2 para começar a valorizar e o Rafael vai precisar de 3,5. Analisando os dados estatísticos, podemos perceber que os dois goleiros são bem parecidos. Porém, o Thiago Volpi leva ligeira vantagem na média conquistada nos últimos 3 jogos em casa e também no cedimento do adversário. Por isso, vou estar mantendo o Thiago Volpi como meu goleiro para a rodada. Considero que essa rodada é uma rodada muito complicada para goleiros, já que temos o Rossi como goleiro muito bem escalado, porém sabemos que o Mirassol não cede. Por outro lado, temos um cedimento muito bom para o Thiago Volpi e para o Rafael, porém são goleiros que geralmente não conquistam boas pontuações. Um goleiro também que considero seguro é o Cássio, porém tem um jogo complicado com o Santos, que geralmente faz gol fora de casa. Por isso, peço que fiquem atentos às minhas redes sociais para uma provável atualização do meu goleiro. Escolhido nosso goleiro para a rodada, vamos agora atualizar nosso segundo zagueiro. Considero que para essa rodada o Léo Ortiz é um zagueiro unânime, já que em casa nas últimas 3 rodadas ele imitou. E como dúvida no meu segundo zagueiro, tenho 3 peças. A primeira é o Ferrarese do São Paulo, seguido pelo Gustavo Gomes do Palmeiras e o Vidalba do Cruzeiro.
Agora vou comparar os dados estatísticos dos três e chegar à minha escolha. Mais uma vez, começo comparando pelas médias. Jogando pelo mando da rodada, o Ferrarese conquista nos últimos 3 jogos 6,46 de média, enquanto o Gustavo Gomes, no mando da rodada, tem 4,27 em sua média. Já o Vidalba conquista 6,43. O segundo quesito que vou comparar são os desarmes. Em todos os jogos, o Ferrarese já conquistou 36 desarmes, enquanto o Gomes, que é um zagueiro que desarma um pouco menos, fez 15 desarmes. Já o Vidalba conquistou 21 desarmes. Continuando com a média básica, vamos ver o quesito participação em gols. O Ferrarese tem 2 participações em gols, que são elas 2 assistências. Já o Gustavo Gomes ainda não participou de gols nesse campeonato. E o Vidalba tem um gol feito na competição. Falando agora do saldo de gols, o Vidalba já conquistou 10 SGs na competição, seguido de Gustavo Gomes, que tem 5 SGs. E o Ferrarese manteve apenas 3 SGs. Passando agora ao procedimento do adversário, o Vitória, nos últimos 3 jogos fora de casa, vem cedendo uma média de 5,76 para zagueiros. Já o Ceará, no mesmo quesito, vem cedendo 3,94 fora de casa. E o Santos, que é um time que costuma marcar fora de casa, vem cedendo apenas 2,26 para seus zagueiros adversários. Para fechar as análises de zagueiro, vamos falar agora do mínimo para valorizar. O Ferrarese nessa rodada vai precisar de 9 pontos para começar a valorizar, enquanto o Gomes nessa rodada precisará de 5,8 para começar a valorizar. Já o Vidalba, que foi o zagueiro que foi melhor na rodada passada, vai precisar de 10 pontos para começar a valorizar. Após analisar esses 3 zagueiros, podemos perceber que o Ferrarese dos 3 é o zagueiro que depende menos de SG e participação de gols para pontuar. Por isso, considero que nessa rodada ele é a melhor opção. E com isso, vou estar escolhendo o Ferrarese como meu segundo zagueiro. Chegando agora na lateral, nosso segundo lateral, estou em dúvida entre Piquerez, do Palmeiras, e William, do Cruzeiro. Considero os dois como ótimos laterais para a rodada e minha escolha vai ser baseada em dados estatísticos. O primeiro dado que vamos analisar é a média com o mando da rodada. O William, no mando da rodada, geralmente conquista uma média de 8,97, enquanto o Piquerez, em casa, tem uma média de 5,88. Passando agora para os desarmes, o William já efetuou no campeonato 35 desarmes, enquanto o Piquerez já soma 16 desarmes no campeonato. E quando se fala em SGs, o William conquistou 9 SGs até o momento e o Piquerez soma 6 SGs conquistados. Falando agora em participações de gols, o William soma 2 participações em gols, sendo 2 assistências, enquanto o Piquerez tem 4 participações, sendo 3 gols e 1 assistência. Falando sobre o cedimento do adversário, o Santos, nos últimos 3 jogos fora de casa, cede uma média de 5,80 para laterais, enquanto o Ceará, nos 3 últimos jogos fora de casa, cedeu cerca de 5,08 também para laterais. E para finalizar, vamos falar do mínimo para valorizar. O William, nessa rodada, vai precisar de 8,5 para começar a valorizar, enquanto o Piquerez vai precisar de 7,8 também para começar a valorizar. Analisando os dados estatísticos, podemos perceber que os dois são ótimos laterais para a rodada. Porém, por ter melhor dados de média básica, vou estar escolhendo o William como meu segundo lateral para a rodada. Chegando agora no meio de campo, tenho 3 meio-campistas para uma vaga. As minhas dúvidas são eles: o Garro, do Corinthians, o Maurício, do Palmeiras e o Christian, do Cruzeiro. Falando sobre média dos 3 jogadores,
Com o mando da rodada, o Maurício tem uma média de 3,88 jogando em casa. Já o Christian, jogando no Mineirão, tem uma média de 6,64. E o Garro, jogando fora de casa, tem uma média de 1,47. Outro dado que é muito importante para meio-campistas é a média básica. E nesse quesito, o Maurício tem uma média básica de 1,45. Já o Christian possui 2,07 de média básica, enquanto o Garro, nesse quesito, pontua 2,19. Quando falamos em participações de gols, o Maurício já tem 4 participações, sendo elas 3 gols e 1 assistência, enquanto o Christian já participou de 5 gols, sendo 3 gols e 2 assistências. Já o Garro, muito prejudicado pela lesão que teve, ainda não participou de gols no campeonato. Falando agora de média cedida pelo adversário, o Ceará cede em média 3,19 para meio-campistas, enquanto o Santos, fora de casa, cede uma média de 3,40. Já o Juventude, jogando em casa, geralmente cede uma média de 3,43. E para finalizar, vamos falar do mínimo para valorizar. Nessa rodada, o Maurício vai precisar de 6,8 para começar a valorizar, enquanto o Garro já valoriza fazendo 4,3. Já o Christian, que na rodada passada foi muito bem, vai precisar de 11,1 para começar a valorizar. Diante desses dados estatísticos, podemos comparar e concluir que o Christian continua sendo a melhor opção para a rodada. Porém, é uma posição que confesso que ainda tenho dúvidas e por isso fiquem atentos às minhas redes sociais para uma possível atualização. Para finalizarmos a análise estatística das dúvidas do meu time, vamos agora para o reserva de luxo. Tenho dúvidas em 2 jogadores. São eles o Luciano do São Paulo e o Vitor Roque do Palmeiras. Os dois considero que são muito bons para a rodada e por isso vou fazer uma comparação estatística. Começo comparando pela média em casa dos 2 jogadores. O Luciano tem uma média jogando em casa de 7,20, enquanto o Vitor Roque tem uma média de 5,73. Já a média básica, o Luciano tem uma média básica de 3,37, enquanto o Vitor Roque tem uma média básica de 2,84. Quando o assunto é participação em gols, o Luciano tem 7 participações, sendo 4 gols e 3 assistências. Já o Vitor Roque tem 3 gols na competição. Os 2 jogadores também são jogadores que sofrem muitas faltas. O Luciano já sofreu 24 faltas na temporada, enquanto o Vitor Roque sofre 35 faltas. Os 2 jogadores também têm a capacidade de desarmar bem, praticamente um desarme por jogo. Feita a comparação, considero que o Luciano vive um momento melhor e por isso vai ser o nosso reserva de luxo. Passados os dados estatísticos e também feito nossas escolhas, peço que nos acompanhem nas nossas redes sociais, pois provavelmente ainda teremos atualizações. Deixe aí também nos comentários o que acharam desse modelo de vídeo, pois como meu canal é novo, venho testando vários modelos de vídeo e preciso saber qual perfil agrada mais os meus seguidores. Não se esqueça de me seguir também no meu Instagram. O meu time final vai sair às 18 horas nos meus stories, na minha página @Cartola Analytics. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Não esqueça de deixar o like e também se inscrever. Um forte abraço e até o próximo vídeo.